Olá! No programa de hoje vamos falar de medicina tradicional chinesa. Nós viemos até a Faculdade NAP para conversar com a coordenadora do curso de medicina tradicional chinesa, Ana Laux, que também é graduada em enfermagem e graduanda em nutrição. Então, olha, essa moça aqui sabe muito, né, de medicina tradicional chinesa e também consegue envolver, né, esses conhecimentos em outras áreas. Por isso, a gente quer cumprimentá-la. Doutora Ana, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Muito obrigada pelo convite, né? É uma honra poder estar aqui falando um pouquinho sobre medicina tradicional chinesa, que é uma medicina muito tradicional, milenar, mas que poucas pessoas entendem o que ela é, assim como outras medicinas tradicionais, né? Então, a medicina tradicional chinesa ela é mais conhecida por uma das suas técnicas, que é a acupuntura, que é uma das técnicas que compõem, então, assim como moxa terapia, ventosa terapia. Atualmente, a acupuntura, a eletroacupuntura foi muito difundida. O Brasil, inclusive, é um dos pioneiros na aplicação da eletroacupuntura, muito respeitado lá fora, né? Como um dos grandes aplicadores, conhecedores, os nossos mestres aqui, bastante respeitados na medicina tradicional chinesa lá fora, nessa questão da eletroacupuntura também. Mas a medicina tradicional chinesa é mais que técnicas, né? Ela visa compreender o indivíduo como um todo, respeitando as suas particularidades, as suas individualidades, né? Então, ela respeita, ela compreende o indivíduo corpo, mente e espírito. Então, consegue-se entender que cada pessoa adoece por um determinado motivo, né? Claro que, como é uma medicina oriental, ela também está muito voltada para a questão energética, que é justamente essa interação entre o físico, o espiritual e o mental, né? Porque as pessoas são diferentes, não é, doutora Ana? Como nós falávamos aí nos bastidores, não é? Duas pessoas têm, por exemplo, uma enxaqueca. A percepção da dor pode ser diferente em uma da outra, né? E o conjunto de situações, de percepções vão trazer resultados diferentes, talvez na resposta à dor, no comportamento, no quanto isso influenciaria na sua alma, não é? Na sua mente. Então, a medicina tradicional chinesa, ela incorpora todos esses segmentos e trata, digamos assim, trata o indivíduo como um todo, é isso? Isso, perfeito, Eliane. A medicina tradicional chinesa, ela procura entender o motivo, a origem, né? Então, nós sempre procuramos tratar a origem junto com os sintomas, junto com a manifestação, para que aquela doença não volte a se repetir. Para isso, muitas vezes, é importante também que o terapeuta, né, que o profissional que trabalha com a medicina tradicional chinesa, agregue outros conhecimentos para poder conduzir esse paciente, ajudar essa pessoa a modificar alguns hábitos de vida que vão permitir que ele não tenha repetição daquele problema, né? Como alimentação, que é muito importante, como a questão do sono, que também é muito importante. Então, hoje se vive uma vida muito acelerada, muito globalizada, né? Muito eletrônico. Então, as pessoas vivem meio que de uma forma robotizada, né? Isso também adoece. Mas a medicina chinesa, ela busca justamente isso, compreender as particularidades de cada um, e isso vai desde o credo de cada um até a forma como ele se expressa, né? Tu falaste uma coisa importante, né? A gente percebe que pessoas mais espiritualizadas têm uma resistência, uma resiliência maior às situações, sejam físicas ou situações externas, não é? E eu também, assim,
pensando na medicina tradicional ocidental, não é? Por exemplo, alergias. Não é? Tem pessoas que têm crises alérgicas assim fortes e outras têm uma alergia, talvez a mesma substância, menos intensa, não é? E muitas vezes naquelas alergias fortes, digamos assim, não é? A gente vai dosar lá, não é, alguns elementos para ver o quanto a pessoa é alérgica e a gente se surpreende vendo que os marcadores estão normais e a pessoa tem crises alérgicas. Aí já a gente pode ver que realmente há essa necessidade de integração, né, de corpo, mente, né, e a própria alma, nosso espírito, né? Sem dúvida. Eu trabalho bastante na área da infertilidade, né? Então, é bem comum mulheres que não conseguem engravidar chegarem no consultório com os exames, com os marcadores normais, todos os marcadores hormonais relativamente normais, sem alterações fisiológicas que justifiquem a infertilidade. E a gente começa, então, a fazer uma avaliação mais profunda dessa pessoa e a gente vê que tem muitos fatores ali que são emocionais, né? Outros tantos fatores vêm da alimentação e a medicina tradicional chinesa, eu não comentei antes, mas dois pilares muito fortes da medicina chinesa é a fitoterapia chinesa e a dietética, né? Então, eu até fui para o curso de nutrição convencional para poder ampliar, trazer a nutrição funcional junto com a dietética chinesa, que já é bem eficiente, né? Então, quando a gente modifica, e aí eu me referi aos hábitos, quando se modifica alguns hábitos, quando a gente ensina, mostra para a pessoa que ela precisa fazer pequenas pausas, que ela precisa descansar, que é a importância do sono, a importância da alimentação, a importância de ter ter momentos de prazer, que isso tudo interfere no sistema imunológico e pode diminuir bastante a resistência da pessoa. Em frente, por exemplo, agora a gente está numa crise aí de Covid, né, uma pandemia, e tem pessoas, por que algumas pessoas são expostas ao Covid e têm um sintoma leve de resfriado, de gripe, e outras precisam de uma intubação e vão para uma UTI? Né? Então, a resistência é a forma como o organismo daquela pessoa responde, mas também tem a forma como ela se comporta enquanto indivíduo, enquanto a forma como ela pensa, a forma como ela sente, vivencia as emoções. Então, as medicinas orientais, elas focam muito nisso. E o que eu levo, o que eu trago, eu estava até te falando nos bastidores, né, para o nosso curso aqui de medicina tradicional chinesa, é a junção do que há de melhor na medicina oriental tradicional e na medicina tradicional convencional, né, que é a nossa ocidental. Então, entra aí a questão da suplementação, da ortomolecular, a importância dos exames laboratoriais quando são necessários, né, a importância de trabalhar com uma equipe multidisciplinar, então indicar o paciente para o profissional adequado quando a gente entende qual é o problema. Então, isso é muito importante, trazer essas ciências, como eu digo, juntas. E aí entra também a questão da nutrição funcional, que é muito importante para distúrbios metabólicos, por exemplo, né? Então, e isso a gente traz para dentro do curso de medicina tradicional chinesa. Sempre é visto a parte oriental com o suporte da parte convencional, mesclando. É um curso de graduação. A pessoa tem, ao final, condições já de exercer, então, esses conhecimentos. Não, ele não é um curso de graduação, ele é um curso de formação, e aí ele tem a certificação e a extensão universitária, e temos também a pós-graduação, que aí é a certificação de pós-graduação. Mas tanto num como no outro, são 2 anos de curso, em média, a pessoa sai completamente capacitada para trabalhar, para ter o seu próprio atendimento, né, seu espaço de trabalho. Sim. E existe algum pré-requisito para a pessoa fazer esse curso? Então, pós-graduação tem que ter, claro, naturalmente, né, a graduação em qualquer área do saber, né, nós não restringimos que seja a área da saúde, então qualquer área do saber. E para nível de formação, que é a extensão universitária, tem que ter o nível, o 2º grau, né, o ensino médio concluído. Bem,
Então está aí, não é, para você, uma grande oportunidade de você que gosta de trabalhar assim, não é, com as pessoas, trazendo mais qualidade de vida, trazendo bem-estar, saúde, não é? As pessoas são muito apaixonadas por essa área, às vezes até como um conhecimento próprio, pessoal, mas também, não é, poder trabalhar, não é, dentro daquilo que gosta, tendo um conhecimento maravilhoso como esse, que é uma medicina integrativa, né, como deveria ser sempre. Exatamente, até tu colocaste agora, eu vou aproveitar. Muitos dos nossos alunos e profissionais que hoje trabalham na área, eles chegam para conhecimento próprio, a partir de algumas experiências de saúde que tiveram, né, então, e chegaram numa acupuntura, numa fitoterapia, tiveram resultados satisfatórios, bons, e eles vêm procurar, então, essa formação porque se apaixonam, né? Então é bem comum acontecer isso. Pois é, doutora Ana, conhecimento é tudo, não é? Para a nossa vida aí, maravilhoso. E a Faculdade NAP está aí para você, não é? Para você aproveitar. Então, a gente convida, não é, os nossos telespectadores a vir aqui conhecer e vamos agradecendo a doutora Ana por ter estado conosco aqui, trazendo essas preciosas informações, porque muitas pessoas, como tu dissesse, já ouviram falar, mas não sabiam exatamente o que era. Agora está aí para você. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. E são todos bem-vindos, venham conhecer a Faculdade NAP. Ver